E política internacional, né? Porque a gente está falando da viagem do presidente Lula. Lula se reúne hoje com o presidente americano, Joe Biden. Os dois devem firmar um pacto em defesa de melhores condições de trabalho nos países, com foco nos serviços de aplicativo. E olha só como é bom fazer ganchos aqui. Ontem, Juliana Lopes estava com a gente interpretando a fala de Lula no pronunciamento da abertura da Assembleia Geral da ONU e ela destacou para a gente, esses aspectos citados por Lula são importantes porque eles também dizem respeito à reunião que ele vai ter com o presidente Joe Biden. É isso, Juliana? Reunião importante, então, prevista para hoje, hein? Reunião importante e, pelo que eu apurei, Elisa, essa estratégia, de se juntar a Lula para falar sobre as questões trabalhistas partiu do próprio presidente americano. Então, qual que é a expectativa hoje? É que nesse encontro, segundo as fontes, que vai servir muito mais pela iniciativa do que pela conversa, não deve ser uma conversa prolongada, eles vão assinar um documento, que é um pacto pelo trabalho decente. Isso é importante para os dois lados. Primeiro, pelo lado americano, porque Lula desembarcou nos Estados Unidos num momento muito complicado. Eles estão numa greve imensa, que já dura vários dias, 5º dia, se não me engano, dos trabalhadores das montadoras. Isso porque eles pedem melhores condições de trabalho, reajuste salarial e criticam o presidente americano por conta de uma política de economia verde que estaria diminuindo aí a quantidade de cargos nas metalúrgicas. Se a gente pensar que essa economia verde tem a ver com uma ampliação do uso de carros elétricos, por exemplo. Então, existe todo esse imbróglio em relação ao presidente americano, aos sindicatos e aos trabalhadores. E pelo lado brasileiro, a questão mais importante é a situação dos trabalhadores por serviços de aplicativo. E aí a gente explica por quê. Teve um grupo montado no Ministério do Trabalho há algum tempo que está discutindo a regulamentação desse setor, ou seja, formalizar esses trabalhadores, garantir ali condições trabalhistas, vale alimentação, folga, férias, enfim, isso tudo está sendo discutido. Mas há uma grande dificuldade em encontrar um caminho com as grandes empresas responsáveis por essas plataformas. O que me disseram algumas pessoas que participam dessa negociação é que eles estão chegando ali a um consenso, mas a parte de formalização, de fato assinar a carteira desses trabalhadores, deve ficar de fora desse acordo. É uma oportunidade nesse encontro com o presidente americano para que o presidente Lula faça uma pressão, tire ali uma foto, mostre que esse é um problema que não é só do Brasil, é do mundo inteiro, porque essas plataformas são gigantes, atuam no mundo inteiro, e possa fazer uma pressão para que essas empresas cedam em algum ponto. Então, é uma foto importante, tanto para o movimento sindical americano, quanto para o movimento sindical dos Estados Unidos. É, inclusive, bastante aguardado por essas duas partes. Fantástico. Tem aqui o registro, inclusive, de um momento entre Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden. Eu estou na dúvida agora se isso é de hoje, se essa imagem é fresquíssima, tá? Já já eu te conto. É interessante, né, Juliana, a gente vê essa convergência de ideias, porque trabalhadores é uma bandeira muito forte de Lula. E você falou da greve também entre metalúrgicos e montadoras nos Estados Unidos, e Lula que tem uma essência, tem um histórico também, está muito conectado a esses movimentos de sindicatos, ao movimento dos metalúrgicos, montadoras. Então teremos aí uma conversa bem importante. Ontem, inclusive... As imagens são recuperadas, mas são já deste encontro, né, de Joe Biden. Recuperada de outro momento. Pronto, organizando aqui as minhas ideias, tá? Para poder explicar para vocês. A gente vai ter, então, uma repetição dessa imagem nas próximas horas no encontro de Lula e Joe Biden. O que você ia dizer, Juliana? Só para finalizar, claro. Ontem, inclusive, pensando nessa questão dos metalúrgicos, o ministro do Trabalho, que também faz parte da comitiva americana, foi ter um encontro justamente com o sindicato que representa esse setor para ter uma conversa e uma noção do que está acontecendo ali nos Estados Unidos. É uma greve que afeta uma cadeia gigantesca e que preocupa bastante o presidente americano. Pois é, um país colhendo do outro as experiências, em relação a esse assunto. Obrigada, Juliana Lopes. Ainda falando sobre a Assembleia Geral da ONU, depois de discursar na Assembleia, o presidente Lula se reuniu hoje à tarde com, Juliana estava contando, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Quem está acompanhando muito de perto tudo isso, ela que está em Nova York, onde é a sede da ONU, é a Mariana Giangiacomo, para quem eu já repasso a palavra agora para poder saber como é que vai ser a agenda. Mariana, daqui para frente. Bem-vinda.
Oi, Elisa, muito obrigada. Olha, mais um dia de agenda intensa do presidente Lula aqui em Nova York. Eu estou do lado de fora do hotel onde ele está hospedado. Ele deve se encontrar com o Joe Biden por volta da 1h aqui no horário de local, no horário de Nova York. Então, 2h no horário de Brasília. Esse encontro vai acontecer no hotel onde Joe Biden está hospedado, que não fica muito longe daqui. Na verdade, todos os hotéis escolhidos por esses chefes de Estado ficam bem perto da Assembleia Geral da ONU. Dá para ir a pé, até porque a cidade fica um caos nessa época de Assembleia Geral. Vocês podem ver aqui as barreiras atrás de mim, as grades colocadas pela polícia, policiamento reforçado, o trânsito fica muito difícil, então muitos líderes até acabam indo a pé de um compromisso para outro. Então mais tarde Lula faz esse deslocamento, se encontra com Biden. Primeiro os dois participam de uma reunião bilateral, é um encontro curto em que os dois falam, com a presença de assessores, os dois fazem um pequeno discurso um para o outro, tiram fotos, posam ali para as câmeras e aí depois eles participam desse evento, o evento sobre direitos trabalhistas. É um evento que está sendo tratado com a maior atenção pela equipe que acompanha o presidente aqui na viagem para Nova York. Eu ontem também falei com ele sobre isso e ele está dando muita atenção para esse evento, tanta atenção quanto ele deu para o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, porque tanto o presidente e a equipe dele entendem que essa é uma chance de estreitar os laços com o governo Biden, aproveitando essa semelhança entre os dois, o fato de os dois serem tão ligados a movimentos do trabalho e aos direitos trabalhistas, às organizações sindicais. Então, por isso, esse evento conta com a participação de líderes sindicais dos Estados Unidos e do Brasil e realmente está sendo tratado como um dos principais eventos da viagem de Lula para cá. Há muita expectativa para esse encontro, para essa conversa entre os dois, principalmente pelo contexto, como vocês estavam falando agora, das questões ligadas a isso, trabalhistas que acontecem no Brasil, com a questão dos aplicativos, e aqui nos Estados Unidos com a greve da indústria automotiva. Depois desse evento com Biden, Lula volta aqui para o hotel, onde ele se encontra com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Finalmente, os dois devem se encontrar presencialmente pela primeira vez, depois de muitos desencontros. Ontem também eu conversei com o presidente Lula sobre isso, e ele falou um pouquinho sobre o que espera dessa reunião com Zelensky. Vamos ouvir o que disse o presidente. Olha, nós ainda não terminamos. Eu tenho muitas conversas amanhã. Amanhã tem a nossa conversa com o Biden sobre a questão da iniciativa do desemprego decente. Eu, depois das 4 horas, vou receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo. E vou embora. Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, cada um com seus problemas, cada um com as suas visões. Mas eu tô muito interessado na bilateral com o Biden, porque eu acho extremamente importante. Você que pediu a reunião ou foi o senhor que ofereceu? Não, eles pediram e nós resolvemos atender, oferecemos alternativa e tem 34 pedidos de bilaterais. O dia só tem 24 horas, não é possível atender todo mundo.